Oi, galera! Hoje iremos começar a eletrostática. Quais são os tipos de eletrização? Eletrização por atrito, contato e indução. Vamos ver? Galera, eletrização por atrito. O legal disso é que eu não preciso de um corpo condutor. Por exemplo, eu posso pegar um pedaço de lã. Então, isso daqui irá representar um pedaço de lã. E essa lã inicialmente está neutra. O que significa uma lã neutra? A carga dela é zero. Galera, então quer dizer que ela não tem nem positivo nem negativo? Não, né, galera? É impossível. Todos os corpos têm carga. O que significa carga igual a zero? Ela não tem excesso, nem de positivo, nem de negativo. Então, suponhamos que ela tenha 1, 2, 3, 4 positivos. Ela tem 1, 2, 3, 4 negativos. Então, ela tem o mesmo número de positivo e negativo, está neutra. Da mesma forma, eu vou pegar um pedaço de plástico. Então, esse tubinho aqui irá representar um pedaço de plástico ou PVC, qualquer coisa, PVC. E também ele está neutro. O meu pedaço de PVC está neutro, isto é, carga igual a zero. Então, suponhamos que ele tenha lá duas cargas, né, positivas, então ele terá também duas cargas negativas, ele está neutro. Quando eu atrito esses dois corpos, depois do atrito, galera, eles ficam eletrizados. Então, ó, isso daqui está representando depois do atrito. Depois do atrito. Depois do atrito, eles vão ficar eletrizados. Mas como que a lã vai ficar? A lã, ela vai ficar eletrizada positivamente, galera. Então, ela vai ficar com excesso de positivo. Olha só, 1, 2, 3, 4 e 1 elétron. E o meu PVC, ele vai ficar eletrizado negativamente. Olha só meu PVC, o que vai acontecer com ele, ó. Depois do atrito, né? Ó. Então, esse daqui é meu PVC depois do atrito e aqui é a minha lã depois do atrito. O meu PVC, ele vai ficar eletrizado negativamente. Então, ó, os dois prótons continuam lá, 1, 2, 3, 4. Olha só, galera, a minha lã, agora ela tem um excesso de prótons. Se ela tem um excesso de prótons, ó, a minha lã, ela não está mais neutra. Agora ela está eletrizada, ó, eletrizada como? Com excesso de prótons. Então a gente fala que ela está eletrizada positivamente. A carga dela agora não é mais zero, a carga dela é maior que zero. E o meu PVC, ele não está mais neutro também. Agora, o meu PVC está eletrizado negativamente, ó, eletrizado negativamente. A carga dele não é mais zero. Agora, galera, a carga dele é menor que zero. Perfeito. Então, o que aconteceu? Perceba que a quantidade de prótons que a lã tinha continua a mesma. A quantidade de prótons que o PVC tinha continua o mesmo. O que mudou, galera? A quantidade de elétrons. A lã perdeu elétrons. Perdeu elétrons para quem? Para o PVC. Então, elétrons foram transferidos da lã para o PVC. Ela perdeu 3 elétrons e transferiu para o PVC. Dessa forma, se ela perdeu elétrons, ela fica com excesso de prótons. Então, ela fica eletrizada positivamente. Se o PVC ganhou elétrons, ele fica com excesso de elétrons, ele fica eletrizado negativamente. Galera, sempre depois da eletrização por atrito, os corpos ficam com cargas e sinais opostos. Um corpo transfere carga para o outro. Então, depois do atrito, os corpos sempre ficam com cargas de sinais opostos. Então, se um fica negativo, o outro fica positivo. Mas, Karina, como que eu vou saber quem transfere elétrons para quem? Será que é a lã que transfere elétrons para o PVC ou o PVC para a lã? Ou será que é possível transferência de prótons? Não, galera.
Não existe transferência de prótons, sempre de elétrons. Então um corpo ganha elétrons e o outro perde elétrons. Como que eu sei quem ganha e quem perde? O exercício vai te dar uma série triboelétrica, então isso é tabelado, galera, e você não vai decorar. Aqui eu tenho alguns materiais. Tá vendo uma setinha positiva para cima e negativa para baixo? Quanto mais para cima estiver, mais positivo tende a ficar o seu material. Então, por exemplo, aqui a gente atritou lã, tá aqui lã com PVC. Onde está o PVC? Aqui, ó, filme de PVC, o PVC aqui, ó. Opa, a lã tá lá em cima, então a lã fica positiva, o PVC negativo. Bom, para a lã ficar positiva, já que ela não ganha positivo, ela só perde ou recebe elétrons, então para ela ficar com excesso de prótons, ela tem que perder elétrons. Então ela doa elétrons para o PVC. Ah, Karina, eu quero atritar seda com borracha, ó, tá aqui. Opa, seda com borracha, a seda está mais para cima. Então a seda fica positiva, a borracha obrigatoriamente negativa. Ah, Karina, eu quero atritar agora, ó, couro com lã. Opa, agora o couro está mais para cima. Então o couro fica positivo e a lã negativa. Essa série triboelétrica é dado para você no exercício, porque você não vai decorar, beleza? Esta eletrização por atrito, eles não precisam ser condutores. Eu consigo eletrizar atritando um no outro e eles ficam com cargas e sinais opostos. É isso que é importante. Quer fazer o experimento? Pega um pedaço de plástico, atrita no seu cabelo, coloca perto de um pedaço de papel. Quando você pega esse pedaço de plástico e coloca perto do pedaço de papel, o papel sobe. Então ele atrai o pedaço de papel. Nem precisa encostar no papel, um pedacinho bem pequenininho. O que aconteceu? Quando você pegou a sua caneta, ou uma régua de plástico e atritou no cabelo, você está fazendo uma eletrização por atrito entre o plástico e o seu cabelo. Um dos dois fica positivo e o outro negativo, certo? Então você eletrizou a sua caneta. E aí o que está acontecendo? Por que o papel sobe? Calma, que a gente chega lá. O segundo tipo de eletrização é a eletrização por contato. Aqui necessariamente os corpos precisam ser condutores. E um deles precisa estar eletrizado já. Mas espera aí, se um dos corpos já está eletrizado, o que eu irei eletrizar? O outro corpo. Então vamos supor que aqui eu tenho duas esferas idênticas, então mesmo raio, mesmo material. A carga da roxinha é 0 e a carga da vermelhinha será de 4 coulombs. Então espera aí, a vermelhinha está eletrizada positivamente, ela tem um excesso de prótons. E a roxinha está neutra. Como que eu coloco elas em contato? Ou eu encosto uma na outra, ou eu posso conectá-las por um fio condutor. Então tá aqui, ó. Conectei por um fio condutor. Perfeito? Joia. O que irá acontecer? Galera, tá lá o fio. E essa carga positiva, ela não tem excesso de prótons. O que irá acontecer? Ela vai atrair elétrons da carga que estava neutra. Então, galera, pensa comigo. Essa carga que estava neutra, ela vai perder elétrons. Então, ela vai ficar positiva. Ela fica com excesso de prótons. Então, essa carga que estava neutra, agora ela fica eletrizada positivamente. Eletrizada positivamente. E a outra? Será que a outra fica eletrizada negativamente? Não. Agora ela tem uma quantidade de cargas de prótons em excesso menor, mas ela ainda continua eletrizada positivamente. Olha aqui, galera, as diferenças entre a eletrização por atrito e por contato. Na eletrização por atrito, os corpos do final ficam com cargas diferentes. Na eletrização por contato, os corpos ficam com cargas de mesmo sinal. Ficam com cargas de mesmo sinal. Cargas de mesmo sinal. Sempre. Então, ou as duas, ou se tiver mais, pode ter 3 ou 4 esferas, né? De mesmo sinal. Ficam positivas ou negativas. Certo? Por quê? A carga que estava neutra, ela começa a perder elétrons. Até quando? Até elas entrarem em equilíbrio eletrostático. Até os potenciais delas ficarem iguais.
Isso nós iremos ver mais pra frente. Mas, Karina, como que eu vou saber qual é a carga dessa vermelhinha? É só fazer a média aritmética. Como assim, Karina? Quanto que eu tinha antes? 4 coulomb mais 0. Então, você vai pegar a somatória das cargas antes e dividir pela quantidade de esferas que você está fazendo. Então, peraí, eu tinha 4 mais 0, 4. Quantas esferas? 2. Então, 4 dividido por 2, 2 coulomb. Então, cada esferinha ficou com uma carga de 2 coulombs. Está aqui, galera. Karina, elas sempre ficam com cargas idênticas somente se elas forem idênticas, isto é, mesmo raio e mesmo material. Ah, mas e quando elas não tiverem o mesmo raio? Quando elas não forem idênticas? Aí nós iremos ver mais pra frente. Por enquanto, só sabemos fazer eletrização por contato para cargas idênticas, beleza? Próxima eletrização. Eletrização por indução. Peraí, a primeira eu atritei. A segunda eu apenas encostei ou conectei para o fio condutor. Indução, eu só vou chegar perto. Tá aí, galera? Eu tenho um corpo neutro. Aqui, ó, o roxinho tá neutro. É esse que eu quero eletrizar. E eu vou ter um corpo que tem que estar eletrizado. Então, eu vou pôr que este meu bastão está eletrizado positivamente. Tanto faz, tá? Positivo ou negativo. Então, ele tem uma carga maior que 0. O corpo que está neutro, que eu quero eletrizar, eu chamo de corpo induzido, ó, induzido. E esse daqui será o meu indutor. Perfeito. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou aproximar o meu indutor do induzido, ó. Então, ele tá lá, 1, 2, 3, 4, 5, eu só aproximei. A Karina encosta. Não, se eu encostar, é eletrização por contato. E eu não quero eletrizar por contato. Tem que ser por indução. Se esse corpo for um corpo condutor, o que irá acontecer? Por exemplo, de metal, né? O que irá acontecer? As cargas negativas irão se aproximar do meu indutor, que está eletrizado positivamente, e o positivo irá se afastar. O que aconteceu aqui? Eu eletrizei? Não. A minha esfera ainda tem o mesmo tanto de positivo e negativo. Só que agora eu separei as cargas. Então aqui, galera, quando é um condutor, ocorre separação das cargas. Karina, quando é um condutor e quando não é um condutor, ocorre polarização das moléculas que eu já falo para vocês. Aí se eu afastar o indutor, essas cargas voltam a se embaralhar e continua a mesma coisa, eu não eletrizei. Então, galera, a eletrização por indução é a única que precisa de 3 elementos. O que eu vou fazer? Eu vou conectar essa minha parte positiva na Terra, que é o famoso fio terra, o símbolo esse daqui, ó. A Terra tem prótons e elétrons. Se eu conectei a parte positiva e os prótons não saem do lugar, elétrons começam a subir da Terra para o meu induzido, o meu corpo induzido. Então, ele vai ganhando elétrons. Ótimo! O que eu faço? Afasto o indutor. Galera, se eu afastar o indutor, o que acontece? Os elétrons voltam para a Terra. Então, o que eu tenho que fazer? Antes de afastar o indutor, eu tenho que cortar este fio, ó. Então, cortar a conexão com a Terra. Cortar o fio. O fio terra. O fio terra aí. Perfeito? Olha só. Perceba que o meu indutor, ele continua a mesma coisa, não aconteceu nada com ele e não vai acontecer, ele só serve para induzir. As cargas negativas iniciais, ó, continuam lá, 3, 4, 5. As positivas continuam afastadas. Só estou fazendo de outra cor para simbolizar o que foi ganhado. 1, 2, 3, 4. Perfeito. Agora eu eletrizei. Agora, a minha esfera, ela está isolada, não tem como ela ganhar nem perder elétrons e eu eletrizei. Ela ficou com excesso de elétrons. Então, agora, a minha esfera, que antes ela era neutra, ela está eletrizada negativamente. Ela tem um excesso de elétrons. Ela ficou eletrizada negativamente, ó, negativamente. E o meu indutor continua a mesma coisa, galera. Com ele não aconteceu nada. Perfeito? Então, ó,
presta atenção, o meu indutor era positivo. 3, 4, 5, certo? Ele tinha uma carga maior que zero, ele continuou com a carga maior que zero. Com ele não aconteceu nada, em nenhum momento, ele só estava induzindo. A minha carga, que era neutra, ficou negativa. Como? Adicionando um terceiro elemento, que nesse caso foi o fio terra, mas poderia ser você encostando ali na esferinha. O nosso corpo também é condutor, a gente também transfere elétrons, ou recebe ou doa elétrons. Tá joia? Então tá aí, galera. No final, elas ficaram com cargas opostas também. Beleza? Eletroscópio. O eletroscópio, ele serve, galera, para verificar se algum corpo está carregado ou não. Então aqui é uma esfera de metal, algum material condutor, uma haste de metal e aqui metal também. Esse eletroscópio é chamado eletroscópio de folhas. Suponhamos que eu tenha um bastão aqui e ele está eletrizado negativamente. Vou fazer esse negativo que o outro eu já fiz positivo. Então ele está eletrizado negativamente. Tem um excesso de elétrons. Lembrando, não quer dizer que não tenha positivo, ele só está eletrizado negativamente. Como essa esferinha e a haste, elas são de um material condutor, ocorrerá a separação das cargas. Então, as cargas positivas são atraídas pelo negativo e as negativas são repelidas. Galera, olha o que acontece nessas hastes. Elas ficaram com cargas de mesmo sinal, elas irão se repelir. Olha só. Então ocorre um movimento de abertura da haste. Quando você afasta este bastão, este corpo eletrizado, elas voltam a se fechar. Então, com a abertura e com o fechamento, você sabe que este material está eletrizado. Corpos isolantes, polarização da molécula. Galera, quando eu falei para você fazer o experimento, ó, pega um canudinho ou uma caneta, um pedaço de plástico, pode ser um pente, esfrega no cabelo, atrito no cabelo, eletrização por atrito. Suponhamos que este seu pedaço de plástico ficou eletrizado negativamente e foi uma eletrização por atrito, certo? Está eletrizado negativamente, seja o canudo ou o pente. A hora que ele chega perto do pedaço de papel, não precisa encostar no papel e já surge uma força de atração. Espera aí, o papel não é um condutor, ele é um material neutro, ele é difícil conduzir a corrente elétrica. Então, o que está acontecendo aqui, galera? Está ocorrendo a polarização da molécula e não a separação das cargas. Então, ó, as moléculas, ela tem um caráter mais positivo e mais negativo, de um lado e do outro. Então, olha o que está ocorrendo aqui. Cada molécula que eu estou simbolizando por essa bolinha verde, o caráter mais positivo delas fica mais próximo do meu bastão que está eletrizado negativamente e o mais negativo mais longe. Então não ocorre separação das cargas e sim polarização das moléculas, porque não é um material condutor e sim um material isolante, perfeito? E aí surge esta força de atração da mesma forma, né? Ó, surge a força de atração da mesma forma, ó, força de atração. Tá aí, galera. Beleza? Então, ocorreram dois tipos de eletrização aqui. Primeiro, o canudo ou pente com cabelo atrito e depois aqui indução. Então, os dois tipos de eletrização. Perfeito? Acabou, galera. Era isso. Vamos ver como que funcionam nos exercícios? Olha só primeiro. Consideremos um conjunto de pequenas esferas metálicas idênticas sobre a bancada do laboratório de física. Algumas delas estão eletrizadas com o valor impresso na própria figura que se segue. O objetivo é fazermos experimentos de contato entre duas ou mais esferinhas desse conjunto. Então a primeira tem 2 picocoulomb, a segunda 4 e assim sucessivamente. Determine a carga elétrica de cada uma após o contato, admitindo-se que se trata de sistema eletricamente isolado. Galera, importante, esferas, ó, idênticas, metálicas e idênticas, perfeito? Então é só fazer a média, a aritmética, ó, a somatória das cargas é constante, ele até dá uma dica.
A gente vai somar as cargas e dividir pela quantidade de esferas que tem. Então vamos lá, ó. Opa, errei aqui. Vamos lá, ó. No A. No A ele fala o seguinte: contato da esferinha 2 com a 3. Então vamos lá. A esferinha 2, ó, a 2, ela tinha 4 picocoulombs. E a esferinha 3, ela está neutra, ó. A esferinha 3, ela tinha uma carga igual a 0. Essa aqui é a carguinha dela, né? Carga da 2, carga da 3. Eu vou colocar elas em contato. Eu posso colocar as duas juntinhas ou ligar por um fio condutor. O que irá acontecer, pessoal, depois do contato? Eu vou ter a 2 e a 3 separado. Eu vou somar a quantidade de carga. 4 mais 0, 4. Divide pela quantidade que tem, 2. Então, a carga 2 ficou com 2 picocoulombs e a carga 3 também com 2 picocoulombs. Lembrando que em eletrização por contato, elas ficam com cargas de mesmo sinal. E quando são esferas metálicas idênticas, com a mesma quantidade também. Perfeito? Então, tá aqui, ó, respondido o item A. Item B, então esse daqui foi o item A, agora item B. Contato da esfera 5 com a esfera 1. Então vamos lá. A esfera 5, ela tinha 6 menos 6 picocoulombs e a esfera 1, 2 picocoulombs. Perfeito. Eu vou colocar as duas também em contato. Joia. O que irá acontecer depois do contato? Soma e divide pela quantidade de esferas. Menos 6 mais 2, menos 4, dividido por 2, menos 2 picocoulombs e menos 2 picocoulombs. Lembrando que elas ficam com o mesmo tanto de carga e de mesmo sinal. Perfeito, então cada uma com menos 2. Item C, ó. Contato entre as 5 esferinhas após os contatos anteriores. Então, como elas estão agora? Então, vamos lá. Galera, olha só. Então, agora eu vou colocar todas em contato. A1, A2. Eu posso juntar elas todas, ó, ou ligar por fios condutores, ó, A4 e assim. Só que, pessoal, já contando com os contatos anteriores. Então, a 1, ela era mais 2. Depois dos contatos, ela ficou menos 2, ó. Então, eu vou somar a quantidade de carga de todo mundo, ó. Aqui ficou horrível, né? Eu vou somar a quantidade de carga de todo mundo. Olha só, a 1, ela é menos 2 picocoulombs, certo? E a 2? A 2, ela está como? Ó, com 2 picocoulombs, então mais 2 picocoulombs. E o 3? O 3 também com 2, ó, mais 2 pico. E o 4? Galera, o 4, ninguém tinha mexido nela ainda, né? Então, menos 4. Então, mais menos 4. Já vou colocar um menos aqui. Bem? Então, ó, menos 4 picocoulombs. E o 5, menos 2. Ó, mais com menos dá menos também, já vou colocar um menos 2. Então, um contato simultâneo aí, ó, menos 2 picocoulombs. Galera, vamos lá. É só somar todo mundo e dividir pela quantidade de esferas, né? E dividir pela quantidade de esferas. Menos 2 com menos 2 dá menos 4. Com mais 4 já era, só sobrou menos 4. Então, a quantidade de carga de cada um vai ser menos 4 dividido por quanto? Quantas esferas tem? 5. 4 dividido por 5 dá 0,8. Portanto, galera, a carga 1 fica igual a carga 2, que fica igual a carga 3, que fica igual a carga 4, que fica igual a carga 5. É igual a quanto? A menos 0,8 picocoulomb. Por que será menos 4 dividido por 5? Porque agora eu tenho 5 esferinhas em contato. Perfeito? Exercício 2, ó. Dispomos de 4 esferas metálicas idênticas. A primeira delas possui uma carga de 64 e as demais estão neutras. Perfeito, carga 0. Fazemos um contato da esfera A, sucessivamente com B, depois com C, depois com D. A carga elétrica final da esfera D é... Vamos lá, galera. Então, eu peguei a A, que tinha 64 picocoulomb, e coloquei em contato com a esfera B. Então, liguei as duas. Galera, depois do contato, o que aconteceu?
A e B. Cada uma fica com quanto? Soma 64 mais 0,64, divide pela quantidade de esferas, 2. Então, cada uma ficou com 32 picocoulomb. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa A, que agora tem 32 picocoulomb, e encostar com a C. Então, eu vou pegar a A, perceba que não foi ao mesmo tempo. Se fosse ao mesmo tempo, eu pegava 64 dividido por 4 e tem resposta. Mas não é simultâneo, eu pego a A, encosto a cabeça, separo. Aí, isso que restou da A, encosto com a C, separo, tá? Então, eu vou pegar a A com a C e entrar em contato. Só que agora a minha A tem 32 picocoulomb. Então, depois do contato, galera, cada uma fica com quanto? Ó, A e C. 16, né? Por quê? Soma 32 mais 0, 32 dividido por 2, 16. Aí agora ele pega esta A, que tinha 16 picocoulomb, e coloca em contato com a D, pessoal, que estava 0. Depois do contato, o que irá acontecer aqui? 16 mais 0, 16 dividido por 2, 8 picocoulomb para cada uma. O que ele quer? Ele quer, ó, quanto que fica a D? A D fica com 8 picocoulomb, alternativa C. C de certo, beleza? Vamos lá, mais uma? 3. O Vestinha 2018, ó. Um grupo de alunos, em uma aula de laboratório, eletriza um canudo de refrigerante por atrito. Então, o canudinho está eletrizado, com um lenço de papel. Em seguida, com o canudo, eles eletrizam uma pequena esfera condutora, E1, inicialmente neutra, pendurada em um fio de seda isolante de comprimento L, preso por um ponto fixo P. No final do processo, a esfera e o canudo estão com cargas e sinais opostos, ou par. Cargas e sinais opostos. O lenço ficou eletrizado com carga positiva, Qzinho. Galera, o que ele fez? Ele atritou o canudo com um lenço. Então, o lenço, ó. Então, vamos por aqui que isso daqui é o lenço. O lenço, ele ficou eletrizado com carga positiva. Eletrização por atrito ficam com cargas opostas. Então, o canudinho está eletrizado negativamente. Perfeito? Aí ele fala que o canudinho e a esfera têm cargas opostas, então a esfera está positiva. Pronto, perfeito. Descreva o processo de eletrização do canudinho e compare a sua carga elétrica com a do papel toalha, foi o que a gente fez. Então, se o papel toalha, o lenço de papel, está eletrizado positivamente, o canudinho ficou eletrizado negativamente, porque na eletrização por atrito, os corpos ficam com cargas e sinais opostos. Tá aí, já respondeu o item A, questãozinha de segunda fase, metade já foi. B. Descreva as possíveis etapas do processo de eletrização da esfera E1. Durante esse processo, poderia algum aluno ter tocado na esfera? Sim, galera. Por quê? Quando o canudinho estava eletrizado, vamos ver o que aconteceu. Bom, ele estava eletrizado negativamente, certo? Então, o meu canudinho está, ó, eletrizado negativamente. Joia. Se ele está eletrizado negativamente, ele não encosta na minha esferinha, certo? A esferinha lá está lá pendurada por um fio de seda isolante. O que vai acontecer? A esferinha ela é um metal, ocorre a separação das cargas. Os positivos se atraem, os negativos se repelem. Gente, aqui ó, ocorre uma força de atração, viu? Então, como ela está livre, ela iria vir para frente. Ocorre uma força de atração aí, ó, sempre na indução. Tá joia? Mas ainda eu não eletrizei. Se eu não ter um contato, lembra que na eletrização por indução você precisa de pelo menos mais um corpo? Ou eu coloco este corpo aqui, essa esfera que eu quero eletrizar, ligada na terra por um fio terra, ou eu preciso fazer um contato de algum corpo condutor, desculpa, que seria uma pessoa. Se um aluno tocar nessa esferinha, ele fez o papel do fio terra. Então, com certeza, um aluno tocou nessa esfera, senão ela não iria ficar eletrizada
iria ter apenas a separação das cargas. Perfeito, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!